Olá você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã, a mais um estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. É uma alegria estarmos iniciando a terceira temporada das cartas de Paulo. Olha só, já estudamos lá na primeira temporada toda a carta aos Romanos, versículo a versículo, comentando cada ponto. Estudamos na segunda temporada a primeira carta aos Coríntios e agora na terceira temporada vamos estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A gente se baseia, pessoal, não é só para lhe relembrar, nesta obra aqui, ó, que é uma série, na verdade, o Evangelho por Emmanuel, esta em específica, comentário às cartas de Paulo, da FEB, tá? A FEB. E aí também a gente vai colocando nossas impressões, as intuições que nos chegam. E esse estudo é um estudo assim que vem nos engrandecido bastante. Nós, como espíritas cristãos, nós percebemos uma ponte muito sólida entre a obra de Paulo de Tarso e a doutrina espírita, né? Inclusive recomendo a você, nós já passamos aqui outras vezes, a leitura da Revista Espírita, o item Paulo, precursor do Espiritismo, e a gente vai perceber que há um elo muito forte entre as cartas de Paulo e a doutrina espírita. Claro, as revelações elas são progressivas, sucessivas e solidárias, né? Assim como há um elo desde lá do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, e a doutrina espírita, entre o Novo Testamento também e a doutrina espírita há este elo, claro, né? E aqui as cartas de Paulo, esse elo é muito forte. Então vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, introdução. Gente, você já conhece, né? Que sempre no primeiro episódio de uma nova temporada, o que a gente faz? A gente faz aquela introdução, aquelas palavras no sentido mais geral sobre o contexto em que foi escrita a carta, o local, né, para que a gente entre propriamente na carta com uma base sólida, né? Uma base sólida. Como o próprio Paulo disse, né, a gente não entra açoitando o ar, não, a gente entra com uma base, né? E essa introdução ela é necessária, tá certo? Então esta carta ela foi escrita provavelmente entre os anos de 55 a 57 depois de Cristo, na Macedônia, tá? A gente lembra aí que a primeira carta foi escrita lá em Éfeso, a segunda aos Coríntios já foi escrita lá na Macedônia, tá? Relembrando a você, Corinto, por isso que vem carta aos Coríntios, aos habitantes de Corinto, capital da Acaia, era uma das cidades mais importantes da Grécia daquele tempo, né? Ali tinha um porto muito importante, né? Era uma cidade muito plural, né? Tinha uma mistura muito grande de povos, né? E, consequentemente, haviam alguns conflitos, algumas questões ali um pouco assim mal resolvidas, né? Digamos assim. Era, na verdade, um caldeirão cultural, a cidade de Corinto, tá? As cartas que Paulo escreve, as duas, né, a comunidade de Corinto, demonstram uma grande afeição do apóstolo dos gentios para com essa comunidade que ele fundara e que visitara várias vezes, permanecendo ali longo período. Então, Paulo tinha uma relação íntima com Corinto. Você que estudou a primeira carta conosco, você que já leu Paulo e Estevão, você sabe o porquê dessa relação íntima de Paulo com Corinto. A gente vai citar daqui a pouco para quem ainda não tem essa informação. Tá? Por que Paulo era tão intimamente ligado a Corinto? Nenhuma outra comunidade recebe um conjunto tão extenso de escritos preservados. Apenas para comparação, enquanto as duas cartas destinadas aos Tessalonicenses totalizavam 136 versículos, as duas, e as que se dirigem a Timóteo, o seu filho na fé, né, o filho na fé de Paulo, totalizavam 196 versículos, as cartas endereçadas aos Coríntios somam
693 versículos. Então, Paulo escreve muito mais aos coríntios do que a outras comunidades. Olha só, né? Que interessante. Há quase um consenso entre os estudiosos de que entre a primeira e a segunda carta, a primeira que a gente estudou na temporada passada e a segunda que a gente vai estudar agora, Paulo escreveu pelo menos mais uma carta aos coríntios. Frequentemente, né, associada e referenciada como a carta das lágrimas, que não foi preservada na sua integridade e a qual o apóstolo se refere lá no capítulo 2, versículo 4, que a gente vai estudar já na próxima semana, tá bom? Então, existem aí outras cartas aos coríntios, mas que não foram preservadas, pelo menos mais uma. Alguns estudiosos falam que duas, tá? Alguns estudiosos falam que essa segunda carta aos coríntios, que a gente vai estudar agora, na verdade é a quarta, seria a quarta já, e que duas teriam se perdido, né? Mas aí, preservadas mesmo, nós só temos o que nós conhecemos como a primeira aos coríntios e essa segunda aos coríntios, tá bom? Esta segunda carta, ela tem um tom profundamente pessoal. Então, aqui nessa carta, a gente vai conhecer mais do que nunca Paulo em pessoa. Ele vai demonstrar ali, naqueles ensinamentos, naqueles escritos, o Paulo, aquele Paulo lá do fundo, as suas dores, as suas lágrimas, as suas angústias. Por quê? Nas outras ele falava muito sobre o ministério, dava orientações. Aqui, nessa segunda aos Coríntios, ele vai falar mais de si, né? E vai ser uma alegria a gente conhecer esse Paulo, tá? Tanto a afeição de Paulo aos membros da comunidade de Corinto, quando ele considera sua carta de recomendação escrita no coração, que vai estar lá no capítulo 3, versículo 2, quanto a autodefesa de sua posição como apóstolo, estão marcadamente presentes. Então ele vai falar dos seus, das pessoas que ele ama, dos membros daquela comunidade, vai falar do coração, e ele vai fazer a sua autodefesa como apóstolo. Por que ele era apóstolo de Cristo? Tá? Então nós vamos ver isso também durante esta carta. Ele vai tratar também como temas de coleta, reconciliação e experiências pessoais, tá? No decorrer desta segunda carta aos Coríntios. E aqui, gente, na perspectiva espírita desta carta, nós trazemos aí os vínculos afetivos de Paulo com a comunidade de Corinto. Eles estão muito bem explicados no livro Paulo e Estevão. Aí aqui sim nós vamos dizer por que Paulo tinha esse vínculo, esse elo muito forte com aquela comunidade de Corinto. Simples, porque a sua noiva espiritual Abigail e o seu irmão, né, o irmão de Abigail, o cunhado de Paulo, Estevão, que Paulo tinha mandado apedrejar, eram de Corinto. Era a cidade natal dos irmãos, Abigail e Estevão. Esse Estevão aí pode colocar com E maiúsculo, tá bom, gente? Leve falha aí. Então, Abigail e Estevão eram de Corinto. Por isso que Paulo tinha essa relação íntima com a comunidade de Corinto, tá bom? Aqui nós já vimos na temporada passada que o surgimento da comunidade cristã de Corinto se dera pelo apoio de Tito Justus, que era o manda-chuva ali da época, era o governante ali de Corinto, né? Que se interneceu pelo evangelho através de uma pregação de Paulo. E também houve a colaboração de Áquila, Prisca, Lóide e Eunice, né, tão conhecidos aí nas cartas de Paulo e no livro Paulo e Estevão, né, colaboradores aí bastante efetivos aí da obra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? A proposta do Evangelho foi aceita lá em Corinto, inicialmente, principalmente pelos gentios, olha só, e rejeitada por partes dos membros da sinagoga local. Tá certo?
Temos nessa carta propostas de como vivenciar o Evangelho dentro do mundo, sem se afastar dele, porque é sobretudo no cotidiano que a fé cristã se corporifica. Então é você passar pelo mundo, vivenciar o Evangelho no mundo, mas não pertencer ao mundo. É o que Paulo vai comentar também. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós precisamos estar no mundo. Precisamos ser a luz do mundo, o sal da terra. Mas não podemos pertencer ao mundo. Então, temos alguns direcionamentos a esse respeito, tanto na primeira como na segunda carta. Então, percebe-se uma profunda convicção acerca de pontos chaves, sem, contudo, uma exposição detalhada de processos e mecanismos, o que deu origem a diversas interpretações. Como assim, Gonçalo? Paulo, ali na 1 Coríntios, Paulo vai tratar sobre perispírito, vai falar de corpo espiritual. Paulo vai falar de reencarnação. Paulo vai falar de mundo espiritual. Então são pontos chaves que Paulo tinha uma profunda convicção, sem, contudo, uma exposição detalhada, porque não se tinha base. Como que Paulo ia falar, lá no 1º século, de perispírito de uma maneira detalhada? Não tinha como. Então, Paulo se limitou a falar de corpo espiritual. Isso deu origem a diversas interpretações, erros, de interpretações. Mas que a doutrina espírita ela vem trazer para a base sólida, aquilo que Paulo já estava colocando para a gente lá no 1º século. Veio tirar do campo dos erros interpretativos e das mistificações e trazer para uma base sólida e sensata. Tá bom? Caberia à doutrina espírita, 18 séculos depois, o completo desenvolvimento desses processos que Paulo já citava em suas cartas, demonstrando a profunda vinculação entre as revelações, entre lá o Velho Testamento, o Novo Testamento, das cartas de Paulo que estão inseridas lá, e a doutrina espírita. É tudo um balaio só, mas claro, cada um ao seu tempo, com a linguagem da sua época e com a maturidade espiritual da humanidade em cada tempo. Agora sim, com esta base, já sabemos onde estamos pisando, não estamos mais açoitando o ar, mas estamos agora já palpando algo, sólido. Agora sim nós vamos entrar na primeira carta, aliás, no primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, primeiro subtema, você já está acostumado, saudações e destinatários, Paulo vai saudar a galera do bem, vai dar um oi para o pessoal, ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, seu irmão, a igreja de Deus, que está em Corinto, e todos os santos que há por toda a Acaia, a região toda, Então quem está escrevendo é Paulo, mas Timóteo está ali também. Ah, Paulo, fala isso. Paulo, você pode falar aquilo, Então, Paulo e Timóteo, filho na fé de Paulo, Graça vos seja dada e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Olha que lindo, que profundo esse terceiro versículo aí, Bendito seja Deus e Pai de Jesus Cristo. Para que a gente tire essa ideia de que Jesus e Deus são uma entidade só. Deus é Pai e Jesus é Filho. Tá? E Deus é Pai de misericórdias. Não misericórdia, misericórdias. Porque a misericórdia de Deus é diária. Misericórdias. E Deus de toda consolação. Gente, Deus nunca está pobre de consolo.
mas será que Deus não vai me ajudar? Não, Deus não vai, Deus já está te ajudando, é que você às vezes não consegue perceber. Às vezes uma ajuda de Deus vem por uma forma que a gente não compreende, mas está sempre ali. Então Deus nunca está pobre de misericórdia e de consolação, tá bom? Que consola-nos em todas as nossas tribulações, para que nós mesmos possamos consolar aqueles que estão em grande angústia, pelo conforto com que somos também confortados por Deus. Então, gente, Deus nos conforta, a gente conforta os irmãos. Até mesmo esse ato da gente confortar os irmãos é um conforto de Deus para conosco. Já dizia Chico Xavier, né? Você está doendo, está passando por uma dor? Sai de casa, vai ao encontro das pessoas que estão sofrendo também. Vai ajudar, vai consolar, vai fazer um evangelho na casa de alguém. Você vai ver, tua dor vai diminuir, vai até cessar. É o jugo leve, o fardo suave de Jesus. Tá bom? Porque à medida que avolumam as paixões do Cristo em nós, crescem também por Cristo as nossas consolações. Está sofrendo, filho? Eu sei. Aqui na terra, né, é muita dor, né? São muitos desafios. Mas o caminho, meu irmão, minha irmã, está justamente na gente oferecer o consolo para os nossos irmãos, o esclarecimento, o trabalho ativo, o serviço, o labor construtivo. Através disso, nós vamos balsamizando as nossas próprias dores, tá? Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é para o vosso conforto, o qual opera no suportar com fortaleza os mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Então Paulo está dizendo, olha, se nós aqui, os apóstolos, somos atribulados, é para que vocês vejam que no momento de suas tribulações, nós apóstolos também somos atribulados. Se se opera o conforto nosso, é também para o vosso conforto. Então vocês têm que suportar os processos de vocês, como também nós suportamos os nossos. Porque a Terra é um planeta de provas e expiações e todo mundo vai sofrer em algum momento. Então vamos tomar como exemplo as pessoas que souberam sofrer. Quando chegar uma dor em sua vida, em minha vida, o que a gente deve fazer? Deve olhar para esses exemplos do Evangelho e dizer, mas Paulo sofreu muito, né? Chico Xavier sofreu bastante. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O próprio Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que não devia nada perante a lei, passou pelo que passou, para nos mostrar o caminho. Então, através deste sofrimento dos mártires do Evangelho, a gente percebe que nós podemos passar bem também pelos nossos sofrimentos. E que, como eles receberam consolação, nós também receberemos. A nossa esperança por vós é firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis do conforto. Olha a noção que Paulo tinha de lei de causa e efeito e de vida espiritual. Está sofrendo agora? Está doendo agora? Participa do sofrimento. Trabalha no sofrimento. Serve no sofrimento. Consola no sofrimento. Porque você vai estar participando do sofrimento. E ali na frente você vai participar do quê? Do consolo. Cada um segundo as suas obras, tá? Não, aqui ele já vai entrar num outro subtema, né? Sofrimento e confiança no futuro. Ele já vinha falando sobre sofrimento ali na apresentação, agora ele vai entrar mais nesse sofrimento também, na confiança no futuro. Que todo cristão deve ter, né? Porque o cristão sabe que é um espírito imortal.
Não importa a corrente dentro do cristianismo, pode ser católica, pode ser as correntes evangélicas, né, são mais de 30, pode ser corrente espírita, não importa. Se você é cristão, o pré-requisito é que você acredite em uma vida após a vida. E Paulo vai falar: não queremos que vós ignoreis, irmãos, a tribulação que nos sobreveio na Ásia, como fomos excessivamente sobrecarregados, além das nossas forças, a ponto de perder a esperança até da vida. Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado. Paulo, na sua incursão pela Ásia, entrava nos lugares, nos vilarejos, quando não era expulso, era torturado. Ficou preso muito tempo. Porque Paulo era o seguinte: tinha um povoado, um vilarejo, uma cidade. Paulo tinha sido doutor da lei, não era? Paulo conhecia muito bem as Escrituras, o Antigo Testamento, em que a fé judaica se baseia, né? O que Paulo fazia? Paulo entrava na cidade, buscava logo uma sinagoga, o templo judeu, né? Porque ele sabia falar. Ele tinha sido judeu, doutor da lei, uma oratória fantástica. Então Paulo sabia falar do Antigo Testamento como ninguém. Procurava uma sinagoga, pedia para falar. E falava sobre o Antigo Testamento, e os judeus ali ficavam maravilhados. Como fala bem, tanto conhecimento sobre a lei. Só que era o seguinte: Paulo escolhia os versículos ali, as passagens, que tratavam sobre a vinda do Messias, que os judeus esperavam e esperam até hoje, sobre a vinda do Messias. E na primeira oportunidade, Paulo inseriu o nome de Jesus Cristo como o Messias. Aí, pronto. Aí dava aquela confusão. Porque os judeus não aceitavam, até hoje não aceitam Jesus, né? E Paulo escolhia os versículos que falavam sobre a vinda do Messias e dizia que Jesus era o Messias. Aí dava confusão. Aí ele era apedrejado, era preso, era expulso. Mas a semente estaria plantada. Claro que ele não converteria toda a sinagoga ao cristianismo nascente, mas alguns membros seriam convertidos. Vamos supor, de 20, 7, 8 seriam convertidos. Realmente, Paulo tem razão. Isso aqui fala desse tal de Jesus. E ali se instalava, entre aqueles membros convertidos, a primeira igreja cristã de alguma cidade. Paulo operava desta forma, quando não pregava em praça pública, como fez em Atenas. Foi pregar em praça pública. Aconteceu isso várias vezes. Aí também era expulso, apedrejado. Mas era o caminho que era necessário, era a sua missão. Então passou por grandes tribulações na Ásia. Mas nós temos tido dentro de nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, porém em Deus que ressuscita os mortos. Ele está falando de vida espiritual. Ele está falando o seguinte: olha, eu estou aqui cumprindo a minha missão, eu sei que eu vou morrer pelo Evangelho, cedo ou tarde, sei que eu vou morrer pelo Evangelho, mas eu também sei da vida espiritual. Acabou. Acabou. Entregou sua vida pelo Evangelho. E assim foi. Morreu pelo Evangelho e ressuscitou, né? No plano espiritual. Com aquela famosa frase de Jesus que está lá no final do livro Paulo e Estevão. Vem, Paulo, ser feliz. É da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam no meu reino para sempre. Isso, gente, é convicção.
Só quem tem uma convicção profunda morre por algo. Onde é que está a nossa convicção? Está nos valores terrenos ou nos bens espirituais? A de Paulo estava nos bens espirituais, está claro aí, né? O qual nos livrou de tão grandes perigos e livra ainda, como esperamos que ainda igualmente nos livrará. Paulo está dizendo assim, olha, eu sei que eu vou morrer pelo Evangelho, eu tenho uma sentença de morte em meu coração, eu não confio em mim, eu confio na providência divina. Se for para eu morrer amanhã, pelo Evangelho, tudo bem. Eu vou ressuscitar no mundo espiritual. Mas até agora Deus tem me livrado. Até agora. E assim o foi. Até ali Roma, né? Paulo chega em Roma, passa um tempo lá e finalmente já ali no final já de sua encarnação ele é preso e posteriormente decapitado. Mas até lá Deus foi livrando, Jesus foi conduzindo, porque ainda tinha missão. Concluiu a missão, volta para a parte espiritual. Aqui nós já temos 2 versículos sublinhados. Você sabe, tem mensagem do Emmanuel sobre eles, tá? Paulo vai dizer lá no versículo 11: vós colaborareis para tanto o quê? Para a minha missão e a missão dos apóstolos do Evangelho, mediante a vossa prece. Assim, a graça que obteremos pela intercessão de muitas pessoas suscitará a ação de graças de muitos em nosso favor. Paulo está falando aí da ação intercessória da prece. Eu não posso fazer nada por fulano. Pode fazer muito. A prece. Tem mensagem sobre isso. E aí Paulo vai dizer: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Tem outra mensagem sobre isso, né? De que temos vivido neste mundo e acima de tudo convosco, em simplicidade de coração e sinceridade a Deus, e não em sabedoria carnal, mas pela graça de Deus. Por que não vos escrevemos outra coisa, senão o que haveis lido e conhecido, porquanto espero que conhecereis até o fim. Vamos lá para as mensagens, uma de cada vez. Primeira mensagem referente ao capítulo 11, falando sobre o valor da prece, né? Círculos intercessórios. Está lá na obra Alma e Luz, capítulo 4. Tá? Mensagem do Emmanuel. O Emmanuel vai dizer: o mal empreende o ataque, o bem organiza a defesa. O primeiro, o mal, movimenta a agressão, estabelece o terror e espalha ruínas. O segundo, o bem, mobiliza o direito, cria energias novas, eleva sentimentos e consciências. Então, os propósitos de cada um são bem diferentes. Um é destruir, né? O outro é edificar. Muitas nações mantiveram-se à margem dos grandes conflitos, guardando a neutralidade e as tradições do direito internacional. Nem por isso, todavia, tornaram-se respeitadas. A onda de barbarismo envolve países, coletividades e continentes. Então não adianta ficar neutro, gente, em situações de crise. A gente tem que prestar atenção a isso aí. Tem que tomar cuidado. Isso está, inclusive, na codificação espírita, que o mal prevalece no mundo pelo silêncio dos bons. Ele vai dizer, os bons são tímidos. Mas quando os bons quiserem, eles sobrepujarão o mal. Então, neutralidade muitas vezes é confundido com passividade. O Emmanuel vai dizer agora: é necessário que o bem organize a defesa. Muita gente pergunta: combater por quê? Estamos com Jesus, que ensinou o bem e a paz.
Entretanto, é indispensável não esquecer que existem padrões de pacifismo e padrões de passividade. Você ser pacífico não é ser passivo. Você ser passivo é ser omisso. O trabalhador do bem não pode ser omisso. Ele tem que ser atuante. A mensagem continua. O mestre é o príncipe da paz. Contudo, é imprescindível raciocinar quanto ao que seria o cristianismo se Jesus houvesse entrado em acordo com os fariseus do templo. A Batalha do Calvário iniciou um movimento de defesa do Evangelho. Olha só. Então, Jesus não se acovardou nem foi omisso. Claro que não, né? Ele foi firme. Ele defendeu a verdade. Mas como defendeu? Aí que está também um X da questão. Como ele defendeu? Atacando? Não, né? Não. A gente sabe que não. Atenção a esse momento do nosso país. Essa mensagem é muito atual. Atenção, que a gente está vivendo no país hoje, na nossa nação. Eis que o Brasil, generoso e pacífico, foi convocado às lutas da defesa, não do ataque, da defesa. Nesta hora grave, recordemos a exortação confiante de Paulo. Fundemos círculos intercessórios para a cooperação ativa junto às vanguardas vigilantes. Organizemos ligas de orações nos templos, nas instituições e nos lares, comparecendo espiritualmente no esforço defensivo, auxiliando também nós no valoroso combate do bem. Então, por exemplo, está em pauta hoje a legalização do aborto no nosso país. Mas se você vai ver essa gravação no futuro, hoje é 2023, tá? Outubro de 2023. Está em pauta no nosso país hoje a legalização do aborto. Aí a gente fala assim, mas eu não estou lá no STF, nem eu sou político para intervir nessa situação, então eu não tenho muito o que fazer. Será que eu não tenho? Será? Eu posso e devo comparecer espiritualmente no esforço defensivo do bem. Como? Organizando liga de orações nos templos, nas casas espíritas, nas instituições, nos lares. Eu, no meu lar, eu posso orar para que os nossos governantes tenham clareza, discernimento, para que os juízes da Suprema Corte do nosso país tenham um direcionamento para o bem verdadeiro da nossa nação. Eu devo comparecer nesse espírito, nesse esforço defensivo. Citei aqui a pauta da legalização do aborto, mas N outras pautas, N outras. Eu sou um trabalhador do Cristo, você é um trabalhador do Cristo. Então a gente não pode cruzar os braços, muito menos a gente deve defender o bem atacando. A gente tem que saber como defender, como combater, como realizar esse bom combate. Oração, gente. Em primeiro lugar, oração. Liga de orações. Aí Paulo está falando, nesse versículo 11, que a oração de muitos fortalece a graça para alguém. Eu lembrei agora, eu vi um depoimento do neurologista dizendo que fez um estudo para pacientes em coma. Separou pacientes em que ninguém orava por eles e separou um paciente em que se fez uma liga de orações, muitas pessoas orando pelo paciente. Qual foi o resultado? A melhora daqueles pacientes que tinham uma liga de orações sendo feita por eles. Um neurologista falando. Aí ele vai dizer, como que isso se explica? Efeito placebo?
Claro que não, porque eles estavam em coma. É claro que a oração tem esse poder intercessório. E quanto mais pessoas orarem por uma causa justa, maior esse poder intercessório, mais forte isso. Isso é ciência espírita. André Luiz explica isso muito bem. Coisa que Paulo já falava lá há 2000 anos atrás. Quase 2000 anos atrás. Meu Deus, hein, Eduardo? Hein, Gabriel? É por isso que a gente fica besta com esse estudo. Aquilo que Paulo fala, como é que Paulo sabia disso? Aquilo que Paulo falava, André Luiz vem explicar como acontece. Na doutrina espírita, a doutrina vem explicar como acontece. Bom, a segunda mensagem, já referente ao versículo 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho está na consciência, né? O testemunho da nossa consciência. Livro Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna. Aquele aqui, eu adoro esse livro. Adoro. Mensagem Paz em Nós, capítulo 155. Tá? Em que o Emmanuel vai dizer: abraçando a renovação espiritual para a conquista da luz, quase sempre somos contraditados pelas forças da sombra, qual se estivéssemos o coração exposto a todas as críticas destrutivas. Olha aí, Gabriel. A gente está nesse esforço de servir, de fazer o bem, de ser útil, de trabalhar. O que vai acontecer? Nós vamos ser assediados pelas forças das sombras. Na mensagem, o Emmanuel, ele vai dar diversos tipos de exemplo. Você quer ser bom, alguém te chama de covarde. Você silencia perante uma ofensa, alguém te chama de bobo. Ele vai dar vários exemplos, a gente cortou aí. Aí ele vai dizer: entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cerquem os passos, segue para adiante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência, na convicção de que a felicidade verdadeira significa, em tudo, paz em nós. Então, felicidade verdadeira não significa reconhecimento, nem mesmo gratidão do outro para conosco. Nada disso. Felicidade verdadeira na terra significa paz em nós mesmos. Inclusive, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é a felicidade na terra, senão a calma, a tranquilidade em meio às tempestades da vida, não é? Então, felicidade na terra não é ausência de tempestade externa. Tempestade externa sempre vai ter, viu? Sempre vai ter desafio para a gente passar, a gente está encarnado para isso. Felicidade verdadeira na terra significa paz em nós mesmos, tá? Viver em paz conosco, com a nossa consciência. E aí Paulo vai continuar. Assim também nos reconhecereis em parte que somos a vossa glória, assim como vós também sois a nossa no dia de nosso Senhor Jesus. Está dizendo aí, né? As intercessões, as ajudas, tá? Que uns fazem pelos outros, uns são a glória dos outros. Deus ajuda a criatura pela própria criatura. E nessa confiança, tinha resolvido primeiro vir a vós, para serdes duplamente agraciados. Aí ele já está falando em outro subtema, né? Das mudanças de planos. Ele tinha resolvido ir para Corinto e tal, mas teve que mudar alguns planos na viagem, né? Aí isso é muito pessoal ali daquele contexto. E passar por vós a Macedônia, e da Macedônia e outra vez ter convosco, e ser encaminhado por vós à Judéia. Então ele está dizendo: olha, eu queria passar em Corinto, depois ir para Macedônia, depois voltar para Corinto, para ir para a Judéia, né? Ele indo e vindo de Corinto, esse elo muito forte que ele tinha com Corinto.
Tendo eu, portanto, esta intenção, usei porventura de leviandade? Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo, olha, eu queria ir, mas eu não fui. Ele está dizendo assim, foi mal, galera. Eu queria ir, só que não deu. Mas eu fui leviano porque eu não fui? Acaso as coisas que proponho-as segundo a carne, para que haja comigo sim, sim ou não, não? Sim, sim, não, não, fazendo referência à passagem de Jesus, né? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, em que Jesus falava, seja o seu dizer sim, sim, ou não, não, né? Mas ele está falando, olha, eu fiz planos, não deu, mas esses planos, a concretização deles não são segundo a carne, é segundo uma providência maior. Se não deu, foi porque Jesus tinha outros planos naquele momento, tá? Mas Deus é fiel testemunha de que na fala que eu disse que iria, não há nela sim e não há dúvida. Eu queria ir, mas não deu, não foi erro meu, não foi leviandade, porque no Filho de Deus, Cristo Jesus, tem sido pregado entre vós por mim, por Silvano e por Timóteo. Não há sim e não, mas sim nele houve. Que trocadilho de palavras, né? Fazendo referência ali, mais uma vez, a Mateus capítulo 5, versículo 37. Paulo dizendo, olha, não há dúvida. O que eu prego, o que Silvano prega, o que Timóteo prega, não há dúvida, não há sim e não, só há sim. O que isso quer dizer? Que poesia foi essa que Paulo falou? Olha, só há certeza. Quando eu falo de vida espiritual, quando eu falo de corpo espiritual, quando eu falo da graça de Deus, não há dúvida, só há certeza. Então, quando eu disse que eu iria, eu queria ir. Só que Deus tinha outros planos, tá? Por isso, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então eu sou apóstolo, eu falo de corpo espiritual, eu falo de vida espiritual, eu falo de graça de Deus, porque Deus me colocou nesse apostolado, servindo a Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não estou aqui por acaso, Paulo está dizendo. Eu não estou por acaso, eu não caí de paraquedas aqui. Foi Deus quem me direcionou para cá. O qual também Deus nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Olha que termo interessante que Paulo usa. O penhor do Espírito. Não é o que ele está falando assim, olha, Deus ele forneceu, é tipo um empréstimo, ele é uma graça do Espírito de Jesus Cristo em nossos corações. Então Paulo está dizendo, eu não estou aqui falando bobagem, eu não caí aqui de paraquedas, certo? Eu, porém, invoco o testemunho de Deus em minha alma, de que para vos poupar não tenho ido mais a Corinto, não porque tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos adjutores do vosso júbilo, pois estáis firmes na fé. O que ele está dizendo? É um tom diferente da primeira carta. Você que estudou aí a primeira carta conosco, você viu que Paulo estava dizendo, eu vou aí, eu quero ir aí, em breve eu estarei aí, porque vocês precisam que eu esteja aí. Vocês precisam. Vocês estão confundindo muitas coisas. Me esperem que eu estou indo. Não é isso que ele fala na primeira carta? Já nessa segunda, ele já muda o tom. Ele já diz o quê? Olha, não precisa que eu vá agora, porque vocês estão firmes na fé. Ou seja, já houve uma evolução do pessoal lá de Corinto. Então a presença de Paulo naquele momento era mais urgente.
em outras comunidades, em outras localidades, por exemplo, na Macedônia, já que Corinto estava indo relativamente bem naquele momento, tá bom? E assim terminamos, gente, o estudo do primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, com essa frase linda, né, que está lá no versículo 12, temos vivido neste mundo e acima de tudo convosco, em simplicidade de coração e sinceridade a Deus, e não em sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, porque tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Nós somos usufrutuários, né? A gente recebe por herança e por empréstimo, mas em verdade tudo pertence ao Pai. Toda a sabedoria, toda a honra e toda a glória pertencem ao Pai. Meus irmãos, foi uma alegria esse retorno ao estudo aqui das cartas de Paulo. Já na semana que vem estaremos, se Deus quiser, com o capítulo 2 o capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios. Gente, aqui na referência, não sei se o Eduardo corrigiu aí, estava 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, né? Mas é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12 ali, tá? Vocês sabem, a gente sempre pega um versículo do capítulo que a gente acabou de estudar, tá bom? Então até o próximo estudo com o capítulo 2. Um grande abraço, que Jesus te abençoe, tenha uma excelente semana e que Deus seja louvado. Tchau!